Meus irmãos, eu quero saudar a todos nessa noite no nome de Jesus, amém? Nós estamos aqui reunidos para mais um culto de jovens, um culto de louvor e adoração. Vamos dar início ao nosso trabalho, vamos ficar de pé, fazendo uma oração, iniciando o nosso trabalho. Em seguida eu quero convidar o presbítero Girnaldo, ele vai trazer os 2 hinos devocionais. Após isso, a irmã Camila irá fazer uma leitura e o irmão Raimundo Jares vai orar pela essa leitura. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos mais uma noite, Senhor, em mais um culto para louvar e engrandecer, bem dizer o Teu santo nome. Nos abençoa, Senhor, abençoa os que chegaram aqui, os que ainda vão chegar e os que não puderam chegar, Senhor. Abençoa a nossa cidade e fica conosco, Senhor, todo o decorrer desse trabalho. Abençoa todas as pessoas que vão participar, direta e indiretamente, Senhor, deste culto, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Número 2 e 84 na harpa cristã. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Se eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Se eu porfiarei por essa terra de além, e
meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. 84 ainda não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e um furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai os dons celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Amém. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 121. Amém. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitirá aquele que guarda você. É certo que não dormitirá,
nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um dia, por mais um respirar, por chegar em tua casa para te adorar e bendizer o teu santo nome. Toma o primeiro lugar, Espírito Santo, que essa palavra fique em nosso coração, abençoe os jovens, abençoe aqueles que estão, Senhor, em casa, Senhor, escutando essa live. A palavra vai ser ministrada, Pai querido. Aqueles que ainda o Senhor vai te curar ainda, Senhor, que eu creio, que teu Espírito Santo ainda age no meio do teu povo, que o Senhor possa abençoar grandemente a palavra que vai ser ministrada ao nosso coração, fortalecendo a nossa caminhada para que possamos anunciar o teu evangelho que salva, que cura, que liberta. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Vamos ouvir alguns irmãos que vão participar, louvando ao Senhor. Nós vamos ouvir o grupo Cedro, que vai cantar nesse momento. Em seguida, o irmão Marcos Benhu também participará. Nós trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre
exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Só posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei privações tem passado, mas isso porque falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Mas só lamento que por onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto, carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder, da mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. É tarde, não. Sai da escuridão ao novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Amém.
Nós vamos ouvir também a irmã Jaquiele, que vai participar, trazendo o seu hino. Em seguida eu quero convidar o irmão Emanuel, ele vai fazer uma oração pelo pregador da noite, o presbítero Marcílio. Eu saúdo os irmãos em nome do Senhor Jesus. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações, apenas de teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações, apenas de teu olhar eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós, minha cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim. É no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade do meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro aos rochedos do meu coração. Na arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me amar. Acalma a tempestade do meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vêm como um turbilhão. Na quebra das ondas encontro aos rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar. No silêncio venha me
o que eu posso declarar, que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para orar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, Pai. Mais uma oportunidade, ó Pai, de estar aqui, ó Pai, na Tua casa, ó Pai, adorando, ó Pai, engrandecendo, ó Pai, Teu santo nome, meu Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, bem, com saúde, meu Pai, para Te louvar, ó Pai, para Te adorar. Neste momento, Pai, quero Te pedir a Tua bênção, meu Pai. Abençoa, ó Pai, o presbítero Marcílio, meu Pai. Usa ele, ó Pai, como ferramenta, ó Pai, para levar, ó Pai, a Tua mensagem, ó Pai, nesta noite. Abençoa, meu Pai, todos que estão no templo, meu Pai, aqueles que estão acompanhando em casa, meu Pai, que a Tua mensagem, ó Pai, venha chegar, ó Pai, ao coração de todos, meu Pai. Nos abençoa, ó Pai, nos guarda, ó Pai, nos livra, ó Pai, de todo mal, Senhor. Abençoa esse final de semana, Senhor, para que venha ser um final de semana abençoado, meu Pai, na Tua presença, ó Pai, debaixo das Tuas asas. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, meu Pai, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e amigos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Convido gentilmente você que está aqui no templo da nossa igreja, a Igreja de Cristo em Apodi, para ficar de pé, em reverência à palavra de Deus, como também você que está nos acompanhando aí pelo Face do Fagner e do pastor Davi, que está compartilhando e também fazendo essa transmissão, para acompanhar conosco este culto de jovens aqui da nossa igreja. A palavra lida nesta noite encontra-se no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, a começar do versículo de número 25. Lucas capítulo 14, versículo 25, que diz assim a palavra de Deus: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carregar a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele que vem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação, estando o inimigo ainda longe, e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele dentre vós que não renunciará tudo de mais estimado possui,
não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para adubo. Assim será lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Pai eterno, santo e justo, grato sou a Ti, Senhor, por esse momento em que o Teu povo, a Tua igreja, através do departamento de jovens e adolescentes da Tua igreja, está na responsabilidade de transmitir Tua palavra. Pai, abençoa, meu Pai, grandemente aqueles que já estiveram aqui cantando, orando, lendo a palavra, fazendo a prestação deste culto racional na Tua presença, como também os que estão nos acompanhando através da rede mundial de computadores. Pai, abençoa o Teu povo, aonde quer que eles se encontrem, da forma que estão, Senhor, adorando em suas casas. Meu Deus querido, e que nesta noite a Tua palavra venha no nosso abrir e fechar da boca, para que possamos aqui transmitir paz, alegria, gozo, felicidade no Teu Espírito Santo para muitos que estão aí do outro lado desejando ouvir Tua palavra. Deus eterno, em nome de Jesus te peço, agora e sempre. Amém. Meus amados irmãos, graças a Deus por esse momento em que nós estamos aqui. A igreja do Senhor tem essa multifaceta, enquanto uns não podem estar à frente por alguma causa, por algum motivo, nós, mesmo sabendo das condições que estamos sendo acometidos, estamos aqui. Oxalá que nesta noite houvesse mais pessoas fazendo esse trabalho, mas eu sei que estão orando, mesmo em suas casas, em suas congregações, estão fazendo aquilo que o Espírito Santo lhes induzem a fazer para que a obra de Deus não pare. E nós estamos aqui com a nossa mocidade, com a nossa juventude e até com alguns irmãos, aqui no caso do nosso irmão José Francisco, que está aqui conosco, acompanhando esse trabalho maravilhoso. É assim a obra de Deus. E aqui nós temos lido um texto maravilhoso que fala, através do médico Lucas, o preço, o custo de ser discípulo de Jesus Cristo. Vivemos em um momento em que, mais do que nunca, se faz necessário eu e você sabermos o quanto custa ser discípulo de Jesus. O quanto custa imitar aquele que renunciou a um céu de glória, que renunciou toda uma majestade temporária que tinha no céu, para vir aqui estar na terra, que rejeitou a adoração de milhares, de miríades e miríades de anjos, para cumprir o ídolo do Senhor. Esse modelo de renúncia é o que ele vem apresentar nesse texto que eu li, e que sabiamente o apóstolo Lucas soube descrever, para que gerações posteriores, no caso a nós, aqui nesse tempo presente, no século 21, possamos estar conscientes que existe um preço para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E é o próprio Cristo que começa a sua discussão, a sua palavra, após falar da parábola do banquete, após fazer uma cura de um jovem hidrópico, ou seja, um jovem que tinha a barriga d'água, como nós conhecemos. Ele começa a demonstrar uma preocupação com os seus seguidores, pois em todos os momentos Jesus nunca quis apresentar aos seus seguidores uma vida de facilidades, uma vida de oba-oba, uma vida de tapete vermelho, de luzes, de ribaltas. Não, ele sempre quis apresentar um caminho que, embora fosse apertado e estreito, era glorioso de se seguir, era glorioso de se andar por ele. Era diferente dos mestres lá de Jerusalém, que queriam os seus seguidores, que queriam os seus discípulos à base de chicote, à base de obrigações pesadas, à base de tanta palavras difíceis de se compreender.
É tanto que Jesus vem dizer em Mateus capítulo 11 que aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha a Ele, que Ele, como ajudador, como mestre, pode aliviar a carga. Mas a carga que Ele quer aliviar era a carga imposta pelos mestres lá em Jerusalém. Porém, as palavras de Cristo, embora tivessem um tom de dureza, um tom de apreensão de como seria o cumprimento dessas palavras, eram inefáveis, eram amigáveis, era de amor, era de perdão, porque ele passaria a dizer que aquilo só seria possível se nós estivéssemos seguindo a sua palavra à luz da orientação do Espírito Santo, à luz da orientação do Consolador que viria a estar com seus discípulos. E ele começa dizendo: milhares de pessoas acompanhavam Jesus quando ele dirigiu-se a ela e declarou: quer alguém vir após mim? Tome cada dia a sua cruz. A cruz que ele fala aqui, parece que é exagero ele dizer que tem que abandonar o pai, a mãe, irmãos e irmãs. Não. Ele usa uma hipérbole que até nós podemos entender como exagero, mas o que ele fala é para dar maior sentido, maior valor às suas palavras, que é necessário eu e você colocarmos Cristo em primeiro lugar. Amar menos, para que flua em nossas vidas o amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo, a fim de dar maior significado e amplitude aos seus ensinos. Devemos amar de forma mais completa e abnegada, como foi a palavra dele no início. Nós não podemos esquecer disso, como diz em Mateus capítulo 10 e versículo 37, a seguinte expressão. Em Mateus capítulo 10 traz uma corroboração deste tema, que ele apresenta o custo de servir a Jesus. Muitos aí querem servir aos seus ídolos, passa por certos estágios de vida e que não sabe como agradar o seu mestre. É diferente com Jesus. Para agradar o mestre, nós temos que pô-lo em primeiro lugar e amar aquele que nos rodeia com menos intensidade. Pois a palavra do Senhor diz da seguinte maneira em 10:37. Vejam só como diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ele fala, temos que pôr essa palavra em prática e não amar o pai e não amar a mãe, não. Amar com perfeição ao Senhor Jesus Cristo, com auxílio do Espírito Santo. Diz no sentido de amar menos. Esse é o preço de quem quer ser discípulo de Jesus. Lucas, em capítulo 16, versículo 13, vem dizer que nós não podemos devotar-se a dois senhores ao mesmo tempo. Nós temos que amar a um ou aborrecer a outro. Ele fala na sua palavra, porque este mundo a qual ele estava se referindo já tinha princípios de ganâncias. Você vê lá o jovem rico. O jovem rico queria ser seguidor de Jesus. O jovem rico queria ter a pomposidade de ser tido como discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, porque parece que era algo da época, seguir o Nazareno, seguir o Messias. Todo mundo ia afluir para ouvir Jesus falar. E quando aquele jovem foi indagar a Jesus Cristo o que deveria fazer para herdar o reino dos céus, Jesus impôs-lhe condições para provar o que se passava no coração daquele jovem. E mostrou o custo de ser discípulo de Jesus. Mostrou todas as diretrizes. E quando ele ouviu aquelas palavras, ele saiu triste e aborrecido, porque ele queria agradar ao mesmo tempo a Deus e ao mesmo tempo Mamon. Mamon era entendido como Deus das riquezas, como Deus das facilidades, como Deus das estruturas físicas e humanas, que sempre estão disputando o coração do homem para ocupar lugar da avareza,
exaltar a ganância. E aqui em Lucas 16, ele vem dizer da seguinte maneira: nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro, que na palavra aramaica, que é traduzida por mamon. Então, o preço de servir a Jesus é termos um coração voltado para a sua palavra, de maneira que não venhamos a pôr inimizade entre eu e Deus. Porque muitas vezes o mamon aqui representa também esse mundo cheio de facilidade, cheio de tanta fantasias, cheio de tanta beleza, certo? E se nesses dias Jesus já tinha essa receita para os seus seguidores, para as milhares de pessoas que estavam seguindo naquele momento, imaginem agora em que nós somos aproximadamente 7 bilhões de pessoas, e cada qual querendo o seu status, cada qual querendo sua posição, cada qual querendo sua cadeira, cada qual querendo o seu lugar, cada qual querendo apresentar-se cada vez mais com um status de vaidade. Aí Jesus vem com essa palavra: renunciar a tudo, tomar a cruz e seguir. Então, aborrecer menos é o que Jesus quer. Aborrecer menos até a própria vida. O modelo de Jesus não foi um modelo revolucionário como queria Judas, aquele que o traiu. Quando Judas foi atraído por Jesus e que viu nele a possibilidade de encampar uma campanha contra o Império Romano, fez de tudo para estar próximo a Jesus, para entender a mensagem de Jesus, para entender o discurso de Jesus, e assim ele pensar: esse vai ser o nosso Redentor do jugo de Roma, esse vai nos libertar. Não é esse tipo de discípulo que Jesus quer. Pois Judas, vendo que Jesus tinha nele essa possibilidade de ir contra o império da época, contra os políticos da época, contra aquilo tudo, contra o império romano e o seu exército, contra os sacerdotes, Judas disse: é esse. Mas só que Judas viu de maneira diferente. O próprio Jesus enfrentava, na visão de alguns, Roma, não querendo o trono de Roma, não querendo o lugar dos sacerdotes, não querendo o lugar dos profetas e nem das autoridades da época. Ele vinha cumprir a vontade do Pai. Como eu disse no início, ele renunciou a um céu, renunciou a um lugar de glória, onde os anjos o assistiam, onde os anjos estavam ali ao seu dispor. Bastava ele dizer uma palavra que os anjos lhes atendiam. Como o próprio Satanás pôde comprovar disso, porque Satanás era um anjo caído, era o Lucifer, o anjo que brilhava. E quando Cristo veio à terra, ele foi feito um apelou para esse conhecimento que ele tinha de Jesus, para a divindade de Jesus, quando Jesus foi conduzido ao deserto, que ele se apresentou. E o mais interessante é que quando ele se apresenta para Jesus, ele lhe dá 3 investidas, porque ele sabia quem era Jesus Cristo. E para ser seguidor de Jesus Cristo, nós temos que ter uma consciência de quem é Jesus Cristo, o que ele representa para a nossa vida. E aqui nós mostramos que Jesus Cristo não vai mudar jamais o seu discurso, pois o que está posto, pois o que está revelado pela palavra está revelado para nós. Pode aparecer qualquer outro discurso, qualquer outro método de fazer discípulo para Jesus, dependendo da cultura, dependendo do momento, da apresentação da palavra. Podemos até manusear muito bem a palavra de Deus para querermos fazer o intento de fazer discípulos, mas jamais podemos mudar a estrutura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois os que caem nesse intento de servir a 2 senhores, a despeito do jovem rico, Tiago vem dizer que o homem se torna inimigo de Deus quando ele apela em querer amar o mundo mais do que a Deus. A inimizade
a amizade deste mundo torna-se inimizade para com Deus. E quem é discípulo de Jesus não pode entrar nesse contexto de agradar a gregos e a troianos, de agradar a um e ao outro, de agradar a quem tiver um discurso melhor e mais adaptável ao que eu desejo. Eu vou para aquele grupo, porque aquele grupo fala a minha linguagem. Eu vou para aquele local, porque naquele local eu sou aceito como sou. Eu vou para ali, porque ali tem palavras que amassageiam o meu ego. Jesus não disse isso. Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. Quem quiser vir após mim e quiser ser o meu discípulo, ame menos a carreira profissional, ame menos as estruturas deste mundo, ame menos este contexto que se apresenta aqui nesta hora, nesse momento. Ame menos, porque quem pode resolver o seu problema, quem pode resolver o nosso problema é Jesus Cristo. Tomar a cruz quer dizer, consagra-te inteiramente a Deus. Pois havia uma cultura, e ainda há também a cultura em algumas nações, em que as pessoas são consagradas a deuses. Não era assim nos dias de Jesus? Por exemplo, em Atenas, eram consagradas pessoas a Zeus, a Apolo, a Atenas, era consagrado a Netuno, a Minerva, no caso dos deuses romanos, e cada criança que nascia era depositado sobre ele um incenso, uma unção, e declarada que aquela pessoa pertencia a esse Deus. Então Jesus Cristo diz nesta noite para nós: se quiser ser o meu discípulo, consagre-se inteiramente a mim, consagre-se inteiramente a Deus, e tenha uma responsabilidade de saber que Deus não nos quer pela metade. Deus não nos quer pela metade. Ele nos quer de corpo, alma e espírito para nos santificar. O custo é a nossa rendição total, não de maneira parcial, mas de maneira completa. E deve ser maior, mais íntima do que todas as nossas afeições familiares e até mesmo a nossa própria carreira. É por isso que nós devemos aborrecer também até a nossa própria vida, para, se possível for, ir a martírio. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai entender essa mensagem de ser discípulo incorporada na vida dos heróis da fé. Que a uns, Jesus e a sua graça permitiu que eles escapassem do fio da espada, que eles pusessem exército em retirada, que eles fechassem a boca dos leões. Mas a outros, Deus permitiu pela mesma graça ir ao martírio, morrer nos coliseus, morrer nas caldeiras quentes, morrer com azeite fervendo. E tem outros também que Deus fez passar por todos esses processos e escapou, porque a graça do Senhor é quem nos dá a força de ser os seus discípulos. Nós estamos aqui não é por força e nem por violência. Nós estamos aqui sendo discípulos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa rendição, ela tem que ser maior do que isso. Me lembro da passagem também do próprio livro de Hebreus, que diz que Moisés rejeitou toda a glória do Egito para ser chamado de hebreu, para ser chamado de hebreu. Ele deixou tudo para ter um nome maior do que filho da filha de Faraó. Então, que o Senhor venha nesta hora dizer que tomar a cruz é suportar as aflições, é ter consciência de que o nosso lugar não é neste mundo, ainda mais agora, nesse século 21, onde estão querendo fazer de tudo para que a igreja não tenha mais a sua ponderação, que a igreja não tenha mais a sua ação, onde as atividades estão querendo reduzi-la ao pó. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo em tempo algum teve facilidade. Se a igreja em tempo algum teve facilidade, por que é que vai ter agora? Só porque estamos no pós-modernismo? Só porque estamos numa alta tecnologia?
temos aí avanço, as Big Tech estão aí explorando tudo, o fluxo de informações numa velocidade tremenda, e agora a igreja tem que estar agora seguindo o que dizem os homens. Não é assim. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada com seu sangue, e aqui nós temos que dizer que, se possível for, nós iremos à morte, porque tem já a palavra do Senhor dizendo que todos os dias nós somos entregues à morte. Então, ser discípulo, Jesus Cristo diz isso, carregar a cruz. E em Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, o apóstolo Paulo diz: eu deixei tudo isso por amor a Cristo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era alguém que, por entendimento às avessas da palavra de Deus, perseguia o povo de Deus. Mas no encontro que ele teve com o Senhor, ele deixou tudo de lado. Paulo conhecia a filosofia dos epicureus, Paulo conhecia a filosofia dos estoicos, Paulo conhecia toda a legislação da época, foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha uma titularidade dupla, era cidadão judeu e cidadão romano, mas quando ele entendeu que estava lidando com uma situação maior do que ele, maior do que do Império Romano, maior do que a situação da época, ele se rendeu a Jesus e tornou discípulo de Jesus. E ele disse: deixei tudo isso por amor a Cristo, para ter um entendimento melhor, para ter uma consciência melhor do que é ser seguidor de Jesus. Jesus ainda fala do compromisso do discipulado sem pensar nos custos das implicações. Como citei aqui o caso de Judas. Judas não pensou nessa possibilidade e trouxe um prejuízo eterno para ele. Quando ele traiu Jesus e que viu que Jesus não era aquilo que ele pensava ser, foi devolver as moedas de prata, mas os homens disseram: não, isso, que tenho nós com isso? Isso é contigo. Então, nós temos que pensar, planejar a nossa vida de discípulo. E o Senhor Jesus cita aqui essas duas parábolas, do homem que queria construir uma torre, uma construção que chamasse atenção, mas porém, se ele não assentar para planejar bem direitinho, ele corre o risco de estar sendo zombado. Ser discípulo também requer isso. Ser discípulo também quer que nós planejemos a nossa vida. Como eu quero estar diante de Deus, para que depois não venham os escândalos, para que depois não venha o vitupério, para que depois não venha o sofrimento por causa das nossas decisões impensadas. Então a palavra do Senhor diz que é necessário nós assumirmos as nossas responsabilidades de sermos discípulos. Porque as nossas responsabilidades de sermos discípulos de Jesus Cristo, ela não tem só efeitos aqui na terra, ela também tem efeitos na eternidade, para bem ou para mal. Se nós não tomarmos uma posição firme, forte, diante do Senhor, para segui-lo em qualquer circunstância, e fazermos como fez o jovem rico, e fazer como fez o Judas Iscariote, nós temos um grande perigo pela frente. Responsabilidade. Responsabilidade com a nossa alma, com a construção do meu ser espiritual. A Bíblia diz dessa maneira. Jesus fala também de assumir toda essa coisa para não termos que ser tido como alguém que não pensa. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, é o que diz lá em Hebreus, no capítulo 2, e versículos 1, 2 e 3. Como nós iremos pensar em tudo isso? Nós não podemos deixar de lado essa posição de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Diz assim no primeiro versículo: portanto, convém nos atentar com mais diligências para as coisas que já temos ouvido. Olha só. Se você já pensou bem direitinho no que é ser discípulo, aqui eu vou dizer a palavra completa em Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 3. Por isso,
é fundamental prestarmos atenção, mais ainda às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Pois, se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como nos livraremos se desconsiderarmos tão grande salvação? Salvação essa, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Está aí um ponto que nós não podemos negligenciar, essa decisão de seguir a Jesus Cristo. Por isso que ele fala que o custo de ser discípulo é grande. E é de suma importância que cada um de nós, tanto que estamos aqui na igreja nesse momento, como os que estão nos ouvindo através do Face, através da internet, que nós não podemos abrir mão do que nós já temos ouvido. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá no final da sua palavra: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, meus irmãos, aqui já encaminhando para o final da nossa palavra, nessa questão nós não podemos ser irresponsáveis. Nós não queremos discípulos de carteirinha na igreja. Nós não queremos discípulos pela metade na igreja. Nós não queremos discípulos com irresponsabilidade com sua própria alma. Nós não queremos discípulos pela metade para seguir Jesus. E nem nós podemos ser deste tipo, desta alcunha de discípulo pela metade, porque não se entra no céu pela metade. Não se entra no céu a prestação. Não se entra no céu de uma viagem, depois outra viagem, depois um estágio, depois outro estágio, como estão dizendo por aí. Não, no céu se entra de uma só vez, quando o Senhor vir buscar a sua igreja ou quando Ele nos escolher para a sua glória. Jesus demonstra claramente o custo de viver como cidadão do reino na terra. Aí está, viver como cidadão do reino aqui na terra, quando ele diz que o homem construiu a torre e pensou, e quando o rei foi tentar fazer a guerra e não fez a guerra, porque viu que só tinha 10.000 soldados para combater um rei que vinha com 20. Existem momentos em nossa vida que nós temos que ser sábios nas nossas escolhas, sábios em nossas decisões, sábios em nossas atitudes, termos palavras de firmezas, palavras de sim, não, não. Nós temos que ter essa condição para poder vivermos aqui na terra como filhos de Deus, como herdeiros da salvação, co-herdeiros de Jesus Cristo, com Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Para que nós não possamos estar lutando contra os aguilhões. Rejeitar ser discípulo de Jesus Cristo é mesmo que dizer: eu não quero participar do convite, do banquete que está para mim preparado desde a fundação do mundo. Então, aqui no versículo 35, ele diz ainda que nós não podemos, por hipótese alguma, como diz na palavra, nada serve para o solo, nem mesmo para adubo, será apenas para ser lançado fora. Quem? O sal. Eu lendo esses dias sobre o sal, lá na Palestina, nos dias de Jesus, existia uma extração de sal, e que esse sal que era extraído lá, ele perdia o seu valor rapidamente, porque nós sabemos que o sal é composto por cloreto de sódio. E esse sal, ele perdia o seu valor rapidamente. Assim é aquele que não leva em consideração que ele é discípulo de Jesus Cristo. Pois o próprio Jesus disse que nós somos o sal e a luz da terra. Se o sal se tornar insípido, sem valor, de nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo do candeeiro. São assim aqueles que acham que podem seguir a Jesus Cristo com todo tipo de aparato mundano, com todo tipo de situação que não condiz com a sua responsabilidade
de ser discípulo de Jesus Cristo. Ali em Areia Branca tem as salinas. E eu ficava impressionado, uns tempos aí atrás que fui visitar. Sabe como é que é feita a estrada para os carros e os maquinários passar até ir buscar o sal de grande valor, um sal com a pureza maior? A estrada é feita do próprio sal. Do sal que não presta para ser comercializado, do sal que não presta para ser usado na cozinha, nem nas indústrias do mundo. Aquele sal que não tem valor comercial, nem para nenhum tipo de uso, os homens jogavam na estrada e ali ficava duro feito asfalto. Assim, irmãos, é a vida do crente. Tem esses dois pontos. Se nós não estivermos absorvendo em nós a responsabilidade de ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo nesse momento de pandemia, a igreja estará sofrendo consequências sérias. Mas também, se nós tomarmos uma posição de seguir a Jesus de maneira fiel, justa, com auxílio do Espírito Santo, a igreja brilhará na terra e será arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, fica aqui esta palavra: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas capítulo 11 e versículo 28 diz assim: mas felizes são todos aqueles a quem a palavra de Deus crê e obedecem. Mais felizes. Em Tiago capítulo 1 e 25 diz ainda: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, sendo ouvinte, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Fazedor da obra, a obra de Cristo em mim, a obra de Cristo na igreja, a obra de Cristo neste mundo. Então nós temos que ter esse entendimento. E também em Mateus 7 e 25 nos dá também que quem é discípulo escuta e faz a escolha certa: construir a casa na rocha. Essa é a escolha certa para que você possa entender o preço de ser discípulo de Jesus. Vem a tormenta, você está lá seguro. Vem a tempestade, você estará seguro. Você sofre todos os embates e você estará seguro. Mas se sua construção for na areia, baseada em coisas humanas meramente, você estará incorrendo no risco de ver tudo desabar e ainda querer cobrar do Senhor Jesus Cristo algo que não pertence a Ele. Então, que nesta noite, esse é o custo para ser um discípulo de Jesus Cristo. Construa a sua vida espiritual com base na palavra de Deus. Eu agradeço aqui a oportunidade que tivemos de falar esta palavra para você, meus irmãos e meus amigos. Amém. Graças a Deus, irmão, por tudo que ouvimos nessa noite, em nossas casas. Saúdo a todos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, os que estão presentes e os que nos acompanham, amanhã a igreja cumprirá as suas atividades. Pela manhã a escola bíblica, aqui no templo presencial, e à noite a reunião de adoração e louvor. E é culto de ceia, né? Os irmãos, na medida do possível, está presente para participar. Como todos os irmãos já estão informados, né? De conformidade com a capacidade do prédio, a gente dá para acomodar aqui diversos irmãos. Portanto, você pode chegar com segurança para estar cultuando ao Senhor nosso Deus.
Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, na Tua presença nós estamos e aqui, ó Deus, temos louvado, temos aqui testemunhado, Senhor Deus, da Tua graça e da Tua benignidade. Pai, Deus de toda a glória, também aqui ouvimos a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Deus, a Tua orientação, Senhor Deus, para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, Senhor, equilibrada, Pai Celeste, para caminharmos a cada dia. Meu grande Deus, abençoa a Tua igreja, fortalece a cada irmão, a cada irmã, Senhor Deus, que nessa noite, Senhor da glória, necessita do toque da Tua mão. Meu Deus, assim, ó Deus querido, abençoa, Pai, e fortalece a cada um. Também, Senhor da glória, queremos aqui te apresentar e suplicar, Senhor, que o Teu Espírito, ó Deus, traga a consolação às famílias enlutadas desse Brasil e desse mundo, que perderam seus entes queridos, Senhor, choram as suas partidas. Meu Deus, vem consolar, Senhor, a cada um, para a glória do Teu nome. Também, Senhor Deus dos céus, queremos Te pedir a Tua bênção, que a Tua graça, Pai Celeste, sobre a vida daqueles que se encontram enfermos, daqueles que estão padecendo, Senhor, nos leitos dos hospitais. Visita, Senhor, e estende a Tua mão para curar. Pai, assim nós Te pedimos, ó Deus, como também Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém, Jesus.